Bom dia, Cláudio. Então, vou gravar esse vídeo aqui para ficar fácil entender aí a metodologia de trabalho minha, tá? Então, na primeira visita, eu vou até o local, né? Tiro as medidas do salão que você está alocando, vou até a sua fábrica para entender o que você produz, como é o método de tecnologia que você trabalha, tá? Para entender todos o programa de necessidades que a gente vai precisar seguir mediante o seu cardápio, tá? Aqui é um exemplo, tá, de um cliente que eu falei para ti há pouco, é uma cozinha de produção também. Vou te mostrar quem que é o cliente. Trata-se desse cliente aqui, Fillmore, tá? Tem uma loja no Ipiranga e uma loja na Moca. Então é uma cafeteria, eles produzem muitos bolos na parte de confeitaria, eles têm almoço também, é um cardápio bem complexo, completo, que vai de bar até a parte de confeitaria, igual você está vendo aqui, banoffee, tal, ele tem a parte de refeição também, de almoço, sobremesas, então é um cardápio bem complexo e a gente criou essa cozinha de produção para produzir para as duas lojas dele, tá? É um volume extremamente alto, tá? Um volume bem alto, que ele produz desde panificação até molhos para a parte de gastronomia, tá? Então, só para você entender, o modelo, como eu entendo que fica mais fácil de entender, o fluxo de operação é desenhando a operação no 3D, tá? Então, no caso dele aqui, trata-se de um imóvel, é uma casa bem antiga, né? Uma casa ali na região de Ipiranga, então, a gente é obrigado a seguir algumas questões aqui mediante a própria imposição do imóvel, né? Então, por exemplo, se a gente fosse seguir uma ordem de fluxo, a parte de vestiários precisaria estar logo na entrada, né? Que o funcionário chega, deixa a roupa, se troca para poder entrar na operação. Mas aqui a gente fez o fluxo totalmente ao contrário, visando a questão da produtividade. Então, por exemplo, então a área de vestiários, para você ter uma ideia, ela fica no segundo pavimento aqui, tá? Então tem um vestiário masculino que fica aqui e um vestiário feminino, que são os dois banheiros que tinham no, no segundo pavimento. Aí a gente já criou a área de refeitório, área de descanso para funcionários, área de depósito de material reciclável, área de depósito seco da parte de panificação, tá? Então, o layout ele é construído mediante as questões de normas técnicas, né, sanitárias. Eu sigo o manual técnico da Anvisa, né, para que a gente crie os ambientes com as suas necessidades, tá? Então, por exemplo, desde revestimento, altura de revestimento, parte de captação de água para lavar, que é uma área de tratamento de lixo, tá? Então tem que ter um exaustor aqui na parede para fazer a sucção dos, dos gases, né? Então, isso é caso a caso, né? Tudo isso depende de produção para produção. Então, no caso desse cliente, que o funcionário chega aqui, ele acessa por aqui, tá? Por esse corredor. Então, aqui tem uma pia já de asepsia para higienização de mãos e pés, onde ele vai entrar na área de produção, né? Aqui tem a parte de relógio de pontos, tal. Aí tem as separações. Cozinha fria, as necessidades do cliente precisam, então vem desde área de manipulação de frios, laticínios, área de preparação de carnes, tudo separado, todas as áreas com os equipamentos necessários, como os refrigeradores, mobiliários de inox, pias, tá? Câmara frigorífica para armazenamento desses insumos e a melhor distribuição depois, né? A área quente, no caso do cliente, que tem a produção de molhos, tem algumas produções de assados, fogão, tá? Isso é muito particular para cada operação, tá? É, área de higienização de utensílios, com lavadoras, com pias, tanques, tudo mediante o estudo de necessidades que foi feito com o cliente, tá? Então, assim, fica fácil de você entender que quando a gente joga no 3D, é muito mais fácil da gente mensurar as áreas,
por onde vai ser feita as circulações, onde vai ser feito esse armazenamento, qual o tamanho do armazenamento, tá? Fica muito mais fácil essa visualização para quem cuida da parte operacional, né? Que quem geralmente a gente discute o layout com a pessoa que cuida da parte operacional, os líderes aí, ou se você tem uma sócia, não sei quem é quem cuida dessa área, para a gente poder discutir justamente todas as particularidades aqui que influenciam a produção. Por isso que é importante eu visitar a sua fábrica para entender o estudo de necessidades, tá? Aí, ó, aqui no caso, o cliente tem uma necessidade de um estoque separado, aqui tem uma escada metálica que foi feita, no segundo pavimento ele tem a parte de panificação, tá? Aqui no fundo, ó, da parte da padaria, da produção dos pães, dos croissants, dos pães de queijo, tudo aquilo que é feito, tá? Então, assim, essa primeira fase é desenvolvido esse projeto em 3D, fica bem fácil da pessoa entender, não precisa ter um conhecimento em engenharia, arquitetura, porque a gente mexe muito com o lúdico 3D, né? Fica fácil essa questão de visualização. A partir do momento que todo esse layout já foi discutido e aprovado, aí eu vou partir para as plantas, tá? Vou mostrar aqui, por exemplo, no caso desse cliente. Aqui, então, por exemplo, no caso dele, tem uma legenda aqui nessa planta que tem parede a demolir, parede a construir e parede existente, tá? Então, de acordo com o que foi discutido na proposta desse cliente, houve uma necessidade de demolir paredes, abertura de vãos de porta, abertura de portas, ó, a retirada de áreas. Então é feito essa planta com medidas para quem for executar saber exatamente onde precisa fechar e onde precisa abrir, tá? Se houver essa necessidade, é claro, tá? Então no caso desse cliente aqui são 2 pavimentos, então tem o pavimento inferior e o superior aqui, onde estão os vestiários, depósitos, tá? E aí vem as plantas de detalhamento, tá? No detalhamento, então a gente tem aqui, ó, por exemplo, a planta de layout do primeiro pavimento. Cada área aqui, ó, por exemplo, se eu pegar aqui a cozinha fria, tem uma série de itens aqui, ó, 41, 43, 46, 38. No memorial descritivo, que é encaminhado junto com a planta, a gente tem aqui a separação das áreas, né? Por exemplo, cozinha fria, e aí vai ter a descrição daqueles itens que estão em planta. Então, o item 33 é uma pia de inox, com tamanho de 1,40 m por 70 m, qual que é a altura de ponto de água que tem que deixar, qual que é a altura de ponto de esgoto, como que é o tipo de conexão, se tem conexão com triturador, se tem parte elétrica, qual que é a altura, qual que é a potência, qual o tipo de espelho, quantas tomadas precisa ser deixado. Tudo isso ele é informado aqui na planta. Quando tem algum equipamento, por exemplo, com uma necessidade específica, no caso deste ultracongelador aqui, ó, ultracongelador, o próprio fabricante pede uma indicação de um disjuntor só individualizado para o equipamento de 25 amperes. Então isso é feito nesse memorial descritivo aqui, onde é passado todas essas particularidades, tá? E os itens. E aí tem o que? Os cortes de detalhamento, que são esses cortes aqui, ó, que estão na vertical e na horizontal. Corte E, corte C, corte B, corte A. Tem bastante corte no caso desse cliente aqui, porque cada parede que vai ter que ter uma intervenção é feito um corte. Então, por exemplo, aqui é o corte A, ó, onde eu vou detalhar aqui, ó, distância da porta entre o ponto de água e o ponto de esgoto, qual que é a altura desse ponto, a altura aqui do ponto de elétrica para coifa, tudo isso é feito no detalhamento. Embora tenha essas medidas na planta, né, a gente coloca nos cortes para ficar mais específico, né? Então, por exemplo, tem aqui a legenda embaixo, ó, o que é ponto de força, monofásico, o que é trifásico, o que é ponto de água, ponto de esgoto, halo, ponto de rede, ponto de gás. Então, quando eu disse para ti que o projeto que eu faço é um projeto de arquitetura, assim como esse aqui, que aí aqui a gente vai definir o layout e vai definir os pontos de infraestrutura. E aí, é claro, o cliente, no caso deste cliente aqui, ele contratou um empreiteiro que
ele ficou responsável dos projetos complementares. Então aqui eu passei as necessidades de distância entre tomadas, e aí ele fez as plantas adicionais de plantas de elétrica, hidrossanitária, bombeiros e assim sucessivamente, tá? Mas o projeto inicial é o projeto de arquitetura para você justamente ter esses posicionamentos, tá? Tanto da parte de elétrica, como da parte de água, de esgoto, do próprio layout mesmo, para, em consequência desse projeto, ser desenvolvidos projetos complementares. Então, cada parede aqui, no caso, cada parede aqui, ele tem um corte, né, para especificar aqui as tomadas, os pontos de água, de esgoto, tá, das áreas, e é sempre feita a referência no 3D aqui também, com os materiais a serem empregados, onde vai revestimento cerâmico, onde é pintura, tinta acrílica, feita essas referências aqui na planta, tá? Mesmo sendo uma cozinha de produção, uma fábrica, por mais que você não precise ter, não vai precisar ter acabamento estético, né, revestimentos diferenciados, mas tudo isso precisa estar descrito em planta para quem for executar saber exatamente onde é tinta e onde é revestimento, onde tem um revestimento específico, onde tem ponto de água, ponto de esgoto, tá? Então esse aqui é um trabalho que eu desenvolvi para esse cliente aqui em São Paulo, né? Mas dentro do seu negócio, eu vou te mostrar uma outra referência. Quando eu digo dentro do seu meio aí, é dessa área de doceria, né? Mais focado, mas não tão... O seu é só bolo de cenoura, né? Tem esse cliente aqui que eu fiz também, se chama Colombina Doceria, fica em Sorocaba, eles estão franqueando o modelo de negócios também. É uma loja que fica em Sorocaba. E aí eu fiz a fábrica deles, né? Que é essa fábrica aqui. Já não está mais assim, aqui estava no processo de reforma, né? Em Sorocaba. Então, se você quiser dar uma olhada, até se você quiser depois o contato dos clientes para poder perguntar sobre o serviço, tal, eu posso passar, não tem problema nenhum. O meu trabalho ele é muito desenvolvido para a parte de fluxo, operação e entendimento do seu tipo de negócio, tá? Não trabalho com residência, só trabalho com a parte comercial mesmo, tá bom? Então, aqui no caso desse cliente aqui o projeto 3D dele, no caso dele, refere-se a o escritório, né? Tanto das duas marcas que ele opera, que é a Colombina e Rafidil, que é a pizzaria e a doceria. E as duas ele está franqueando modelo de negócio, que tem um pequeno escritório na área de acesso. Aqui é a área de acesso de funcionários, né? Onde tem as lixeiras, a parte de higienização, sanitização dos alimentos na entrada, tá? E aqui é onde dá acesso, sobe para depósitos e vestiários, tá? Aqui o cliente acabou não me contratando para fazer essa parte, me contratou só para fazer a parte de produção mesmo. Então, como é voltado aqui o fluxo para a questão da logística, no caso desse cliente, a gente determinou aqui que nas saídas estão as câmeras aqui, que é onde é feita essa distribuição da saída dos produtos, tá? E no caso dele é confeitaria e pizzaria, mas é tudo congelado. Ele já manda para as lojas dos clientes os produtos todos ultra congelados, né? Então tem todo o processo de industrialização aqui. Então ele tem uma área de preparação só de chocolates, tá? Se você entrar lá no Instagram dele, você vai ver que ele é muito forte nessa época de Páscoa e tal. E ele produz bombons e tal. Então aqui é feito a parte de cozinha dele fria, né? Onde tem a parte de manipulação de chocolate, temperadeira, mesa vibratória, as dispensadeiras automáticas, as bancadas de produção aqui, né? Bastante espaço, freezers, laminadoras, e a parte de confeitaria aqui, onde ele faz os recheios. Essa área é uma área fechada porque é uma área climatizada, tá? Então no caso desse cliente tinha essa definição. E aí vem para a área de produção aqui, que a área de produção dele tem a área de produção quente, onde ele tem os misturadores para fazer brigadeiro, para fazer toda a parte de doces, né? Os fornos para a parte tanto de confeitaria como para a parte de panificação e o fogão grande, né? Que ele utiliza para a produção de alguns recheios. E aí, no caso, a particularidade dele requer duas áreas aqui de pré-preparos separadas, onde ele vai fazer os pré-preparos
dos alimentos que vão entrar para a linha de produção. Então ele vai fazer corte, descascar, vai deixar tudo o mise en place pronto para a área de produção. Aqui os maquinários da área de confeitaria e panificação, da parte de massas principalmente, uma parte de higienização aqui de área, aí tem os 2 banheiros, área de tanque, a área de refeitório, tá? A área de resfriamento aqui com ultracongelador. No caso dele, ele preferiu comprar um ultra já logo de carrinho, fica mais fácil, ele tira o carrinho do forno, já vem com o carrinho direto para cá, tá? Então isso tudo foi analisado de acordo com o volume que o cliente queria atingir, né? A área de embalagens aqui e estoque. Então, da mesma maneira, a partir do momento que a gente identificou as áreas, fez todo o cronograma de estudos, a gente faz as aplicações aqui dos equipamentos nas áreas e as suas necessidades, e aí posteriormente a gente parte para a parte do projeto de intervenção da área, né? Que no caso dele também teve uma área aqui, ó, de parede a demolir, parede a construir, paredes existentes. Era um galpão também, então teve que retirar algumas paredes e algumas paredes tiveram que ser construídas, né? Então aqui a planta de demolição, construção, com as medidas para o empreiteiro poder seguir o projeto, e a parte de layout, né? Onde vem a recomendação aqui dos itens, do mesmo jeito que eu mostrei na outra planta, tá? Então cada equipamento aqui tem uma necessidade de infraestrutura elétrica, esgoto, de hidráulica. Essas informações aqui até mesmo para cotação, tem o tamanho das peças, né? E tem a altura dos pontos, igual eu havia dito anteriormente. Aqui o detalhamento dos cortes segue da mesma maneira, tá? Então, por exemplo, aqui para demonstrar o ponto de água, qual a distância dele para a parede, qual que é a altura desse ponto, é 40 centímetros, 60, 1,10 m, 1,5 m, tá? Então esse detalhamento ele é feito no projeto de arquitetura e para posteriormente ele seguir para os projetos complementares. Então aqui, ó, as imagens, né, para você ter uma ideia, é sempre colocada a referência do 3D do lado do corte, para quem estiver executando o serviço ficar fácil esse entendimento, né? Todas essas referências são passadas aqui no 3D e no 2D. E o material entregue final é isso aí, são as plantas, tá? As plantas, o memorial descritivo e um vídeo com o 3D, né, explicando as áreas, mostrando cada área, como foi determinado, e praticamente é isso aí, tá, Cláudio? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, quiser marcar uma videoconferência, a gente pode estar marcando, e assim que eu tiver uma ideia do meu cronograma aqui da semana, ao dia certinho que eu vou para São Paulo, eu consigo te comunicar, até mesmo para pegar as medidas lá do local, tá bom? Grande abraço, Cláudio.